Quando Marina estacionou seu carro importado na vaga preferencial, jamais imaginou que suas próximas palavras mudariam sua vida para sempre. O que começou como mais um dia de arrogância no shopping de luxo se transformou na lição mais humilhante que ela já recebeu. O sol da manhã brilhava intensamente sobre o estacionamento do shopping Crystal Plaza, quando Marina dirigiu seu sedã importado diretamente para a vaga reservada mais próxima da entrada principal. O carro prateado reluzente contrastava com a simplicidade do ambiente ao redor, como se fosse uma joia preciosa em meio a pedras comuns. Marina desceu do veículo com movimentos calculados, ajustando o blazer azul marinho que custara mais do que muitas pessoas ganham em um mês. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente penteados, e o salto alto ecoava com autoridade sobre o asfalto. Ela era uma mulher que estava acostumada a ser notada, respeitada e, acima de tudo, obedecida. Enquanto caminhava em direção à entrada do shopping, Marina mal percebeu a figura feminina que se aproximava pela lateral do estacionamento. Era uma mulher de pele morena, vestindo um elegante vestido vermelho que realçava sua beleza natural. Caminhava com dignidade, carregando uma bolsa marrom de couro que, embora simples, era bem cuidada. Júlia havia acabado de sair de uma importante reunião de negócios no edifício comercial ao lado do shopping. Como diretora de projetos sociais da Fundação Esperança Renovada, ela frequentemente se reunia com empresários e investidores para discutir parcerias que pudessem transformar vidas na comunidade local. Naquele dia específico, havia apresentado um projeto inovador que prometia revolucionar a educação em bairros carentes da cidade. O destino, porém, tinha outros planos para ambas. Marina estava atravessando o estacionamento quando percebeu que havia esquecido de trancar o carro. Irritada consigo mesma, voltou rapidamente em direção ao veículo, seus passos agora mais apressados e menos elegantes. Foi nesse momento que Júlia, que vinha pela lateral, acabou passando próximo ao carro importado. "Com licença!" gritou Marina, sua voz ecoando pelo estacionamento vazio. "O que você está fazendo perto do meu carro?" Júlia parou imediatamente, surpresa com o tom agressivo. Virou-se para encontrar os olhos de Marina, que agora a encarava com uma expressão de desconfiança e superioridade. "Desculpe, estava apenas passando", respondeu Júlia com calma, mantendo a compostura apesar da situação constrangedora que se formava. Marina se aproximou, seus olhos percorrendo Júlia de cima a baixo, com um olhar avaliativo que não escondia o preconceito. "Passando? Aqui nesta área?" perguntou, como se a presença de Júlia fosse uma afronta pessoal. "Sim, venho sempre a este shopping", explicou Júlia, tentando manter a cortesia mesmo sentindo o peso do julgamento silencioso. Foi então que Marina soltou as palavras que mudariam tudo. "Esse carro não é para gente como você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Não eram apenas as palavras que machucavam, mas todo o preconceito e a ignorância que elas carregavam. Ela conhecia bem esse tipo de discriminação, mas isso não tornava menos doloroso vivenciá-la. "Gente como eu?" repetiu Júlia, sua voz firme apesar da dor que sentia no peito. Marina, alimentada por sua própria arrogância, continuou. "Você sabe muito bem do que estou falando. Este é um estacionamento para clientes premium, pessoas que realmente têm condições de estar aqui." Outros compradores que passavam começaram a notar a discussão. Alguns pararam discretamente, fingindo mexer no celular enquanto observavam a cena que se desenrolava. Marina, percebendo que tinha uma audiência, parecia ainda mais convencida de sua posição. "Eu trabalho aqui perto", disse Júlia, sua voz ganhando uma firmeza que vinha de anos lidando com injustiças. "E tenho tanto direito quanto qualquer pessoa de usar este estacionamento público." "Público?" Marina riu com desdém. "Querida, nem todo mundo foi feito para frequentar os mesmos lugares. Existe uma ordem natural das coisas, e você deveria entender seu lugar nela." Cada palavra de Marina era como uma lâmina cortante. Júlia sentia a raiva crescer em seu peito, mas sua educação e valores a impediam de responder no mesmo tom. Em vez disso, ela respirou fundo e disse: "O valor de uma pessoa não se mede pelo carro que ela dirige ou pelas roupas que veste." "Filosofia barata", retrucou Marina. "No mundo real, aparências importam. Conexões importam. Dinheiro importa. E é óbvio que você não possui nenhum desses atributos."
As pessoas ao redor começaram a se aproximar mais, algumas claramente desconfortáveis com a situação. Uma senhora idosa balançou a cabeça em reprovação, enquanto um jovem casal sussurrava entre si, obviamente chocado com o comportamento de Marina. Júlia olhou ao redor, vendo os rostos das pessoas que testemunhavam sua humilhação pública. Por um momento, considerou simplesmente ir embora, evitar mais constrangimento. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar aquela injustiça em silêncio. "Você não me conhece", disse Júlia, sua voz agora carregada de uma dignidade inabalável. "Não sabe de onde venho, o que faço ou quem sou. Está julgando baseada apenas em preconceitos." Marina cruzou os braços, um sorriso cruel brincando em seus lábios. "Não preciso te conhecer. Sei tudo o que preciso saber apenas olhando." "Então você está muito enganada", respondeu Júlia. "Mas não vou perder meu tempo tentando provar meu valor para alguém que claramente perdeu o seu próprio sentido de humanidade." As palavras de Júlia atingiram Marina como uma bofetada. Por uma fração de segundo, a máscara de superioridade vacilou, revelando algo parecido com insegurança. Mas rapidamente ela recompôs a postura arrogante. "Que dramática", disse Marina, tentando soar indiferente. "Típico de quem não tem argumentos reais." Júlia pegou sua bolsa com firmeza e se preparou para ir embora. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. "Um dia você vai entender que a verdadeira classe não vem de bens materiais, mas do modo como tratamos outras pessoas." "Não conte com isso", Marina respondeu, girando a chave do carro com força excessiva. Enquanto Júlia se afastava, mantendo a cabeça erguida apesar da dor, Marina entrou em seu carro com a sensação de vitória. Ela havia colocado alguém em seu lugar e defendido o que acreditava ser sua posição social superior. Mas o universo tem uma forma peculiar de equilibrar as coisas. Enquanto Marina saía do estacionamento, Júlia caminhava em direção ao edifício onde havia tido sua reunião matinal. Ela precisava buscar alguns documentos que havia esquecido na sala de conferências. Documentos que continham informações sobre um dos maiores projetos sociais já desenvolvidos na região. Do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso no último andar de um arranha-céu, um homem de meia idade revisava relatórios financeiros. Ricardo Mendonça era conhecido como um dos empresários mais influentes da região, dono de uma rede de empresas que incluía desde construtoras até investimentos em tecnologia. Ele também era, coincidentemente, o pai de Marina. Ricardo havia construído seu império através de trabalho duro, mas também sabia que o verdadeiro sucesso nos negócios vinha da capacidade de identificar oportunidades e pessoas valiosas. Por isso, quando recebeu o relatório sobre o projeto da Fundação Esperança Renovada, ficou intrigado. O projeto propunha uma parceria público-privada inovadora que não apenas beneficiaria milhares de famílias carentes, mas também oferecia retornos financeiros sustentáveis para os investidores. Era exatamente o tipo de iniciativa que Ricardo procurava para expandir seus negócios de forma responsável. Ele havia marcado uma reunião com a diretora do projeto para aquela mesma tarde. Marina, completamente alheia aos planos de seu pai, dirigia pelas ruas da cidade com a música alta, ainda saboreando o que considerava sua vitória matinal. Ela havia mostrado a uma estranha qual era seu lugar no mundo, e isso a fazia sentir-se poderosa. Enquanto isso, Júlia estava em seu escritório na fundação, preparando-se para a reunião mais importante de sua carreira profissional. O empresário que havia solicitado o encontro era conhecido por sua influência e capacidade de transformar projetos em realidade. Se conseguisse convencê-lo a investir em sua iniciativa, milhares de crianças teriam acesso a uma educação de qualidade que mudaria suas vidas para sempre. Ela não fazia ideia de que o homem com quem se reuniria em poucas horas era o pai da mulher que a havia humilhado naquela manhã. O destino estava preparando um encontro que nenhuma das duas mulheres poderia prever. Júlia organizou seus documentos cuidadosamente, revisou sua apresentação pela 10ª vez e respirou fundo. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não imaginava de que forma extraordinária isso aconteceria. Marina, por sua vez, chegou em casa satisfeita com seu dia, sem suspeitar que as palavras cruéis que havia pronunciado naquela manhã
estavam prestes a voltar para assombrá-la de uma maneira que jamais poderia imaginar. A ironia do destino estava apenas começando a se desenrolar. O escritório de Ricardo Mendonça ocupava todo o andar superior do edifício empresarial mais imponente da cidade. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante que se estendia até o horizonte, enquanto móveis de mogno e obras de arte cuidadosamente selecionadas compunham um ambiente que respirava poder e sofisticação. Ricardo ajustou a gravata pela terceira vez naquela tarde, um hábito que revelava sua ansiedade antes de reuniões importantes. Aos 50 e poucos anos, ele havia aprendido que os melhores investimentos não eram apenas os que geravam lucro, mas aqueles que deixavam um legado positivo. O projeto que seria apresentado naquele dia prometia ser exatamente isso. Sua secretária, Dona Carmen, uma senhora experiente que trabalhava com ele há mais de 2 décadas, bateu delicadamente na porta antes de entrar. Senhor Ricardo, a diretora da Fundação Esperança Renovada chegou, anunciou com sua voz maternal. Devo fazê-la entrar? Certamente, Dona Carmen. E por favor, prepare aquele café especial que você faz. Algo me diz que esta será uma conversa longa e produtiva. Júlia estava no saguão de espera, admirando discretamente a decoração elegante do ambiente. Apesar de estar acostumada com reuniões importantes, ela sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Este encontro poderia representar a realização de anos de trabalho dedicado a transformar vidas através da educação. Ela havia se preparado meticulosamente para esta apresentação, revisando cada detalhe do projeto que havia consumido seus últimos meses. Mas nada poderia tê-la preparado para descobrir que o empresário que havia solicitado a reunião era o pai da mulher que a havia humilhado horas antes. Senhora Júlia, Dona Carmen apareceu com um sorriso acolhedor. O senhor Ricardo está pronto para recebê-la. Júlia seguiu a secretária por um corredor decorado com fotografias que documentavam a trajetória empresarial de Ricardo. Havia imagens dele inaugurando hospitais, escolas e projetos comunitários. Era evidente que, apesar do sucesso financeiro, ele mantinha um compromisso genuíno com o desenvolvimento social. A porta do escritório se abriu e Ricardo se levantou para cumprimentá-la. Era um homem alto, de postura impecável, com cabelos grisalhos que lhe conferiam um ar de distinção. Seus olhos transmitiam uma inteligência aguçada e, surpreendentemente, uma calidez genuína. Senhora Júlia, seja muito bem-vinda, disse Ricardo, estendendo a mão com um aperto firme e respeitoso. Ouvi falar maravilhas sobre seu trabalho na fundação. O prazer é meu, senhor Ricardo, respondeu Júlia, impressionada com a sinceridade do cumprimento. Agradeço imensamente pela oportunidade de apresentar nosso projeto. Ricardo a conduziu até uma mesa de reuniões localizada próxima às grandes janelas. O ambiente estava preparado com água, café e alguns aperitivos, criando uma atmosfera acolhedora para a discussão. Antes de começarmos, disse Ricardo, servindo café para ambos, gostaria de dizer que sempre admirei o trabalho da Fundação Esperança Renovada. Vocês têm feito a diferença real na vida das pessoas, e isso é algo que valorizo profundamente. Júlia sentiu-se tocada pela abertura genuína. Obrigada. Nossa missão sempre foi acreditar que cada criança merece oportunidades, independentemente de sua origem ou condição social. Exatamente. Ricardo se animou visivelmente. É por isso que seu projeto me interessou tanto. Fale-me sobre ele. Júlia abriu sua apresentação e, durante os próximos minutos, descreveu com paixão sua visão para o programa educacional. O projeto envolvia a criação de centros de aprendizagem comunitários que combinariam educação tradicional com desenvolvimento de habilidades tecnológicas e empreendedorismo social. A ideia é criar um modelo que possa ser replicado em outras comunidades, explicou Júlia, mostrando gráficos e projeções cuidadosamente elaborados. Não queremos apenas resolver problemas pontuais, mas criar um sistema sustentável de transformação social. Ricardo escutava atentamente, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam não apenas seu interesse comercial, mas uma compreensão profunda dos desafios sociais envolvidos. Impressionante, murmurou Ricardo, estudando os números apresentados. Você desenvolveu um modelo que não apenas beneficia a comunidade, mas também oferece retorno financeiro sustentável para os investidores. É genial.
Acredito que negócios e responsabilidade social não precisam ser mutuamente excludentes, disse Júlia. Quando bem estruturados, podem se fortalecer mutuamente. A conversa fluía naturalmente, como se os dois fossem parceiros de longa data discutindo um sonho compartilhado. Ricardo ficou impressionado não apenas com a competência técnica de Júlia, mas com sua visão humanística e sua capacidade de transformar ideais em planos concretos e viáveis. Júlia, disse Ricardo, usando seu nome pela primeira vez de forma mais informal. Posso fazer uma pergunta pessoal? O que a levou a dedicar sua vida a este trabalho? Júlia hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto de sua história pessoal compartilhar. Cresci em uma comunidade carente. Começou, sua voz carregada de emoção contida. Minha mãe trabalhava como doméstica para sustentar a família, e eu via diariamente como a falta de oportunidades limitava os sonhos das pessoas ao nosso redor. Ricardo se inclinou para a frente, claramente tocado pela sinceridade da revelação. Tive a sorte de ter professores que acreditaram em mim e me ajudaram a conseguir bolsas de estudo. Continuou Júlia. Estudei muito, trabalhei ainda mais e consegui me formar em administração de empresas com especialização em desenvolvimento social. Mas nunca esqueci de onde vim, nem das pessoas que ficaram para trás. Por isso você faz esse trabalho, observou Ricardo, com admiração crescente em sua voz. Exato. Cada criança que conseguimos ajudar representa uma família que pode quebrar o ciclo da pobreza. É sobre dar às pessoas as ferramentas para construírem seus próprios futuros. Ricardo permaneceu em silêncio por um momento, claramente movido pela história. Ele pensou em sua própria trajetória, em como havia lutado para construir seu império empresarial e reconheceu na mulher à sua frente uma determinação e uma nobreza de caráter que raramente encontrava no mundo dos negócios. Júlia, disse finalmente, quero que saiba que não estou apenas considerando seu projeto como um investimento. Estou vendo uma oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente transformador. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas de alívio e gratidão. Meses de trabalho incansável, apresentações rejeitadas e portas fechadas haviam levado a este momento. Isso significa que... Começou ela, mal ousando completar a pergunta. Significa que quero ser seu parceiro nesta jornada, confirmou Ricardo. Vamos fazer este projeto acontecer. A alegria de Júlia era palpável, mas Ricardo ainda não havia terminado de falar. Na verdade, continuou ele, quero propor algo ainda maior. Que tal expandirmos o projeto inicial? Tenho contatos em outras cidades que poderiam implementar o modelo. Podemos criar uma rede nacional de centros de aprendizagem. Júlia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que havia começado como uma reunião para um projeto local estava se transformando na oportunidade de impactar milhares de vidas em todo o país. Senhor Ricardo, eu não sei como expressar minha gratidão, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Não precisa me agradecer, respondeu Ricardo. Sou eu quem deveria agradecer por você ter me dado a oportunidade de participar de algo tão significativo. Os dois passaram mais uma hora discutindo detalhes práticos, cronogramas e próximos passos. A química profissional era evidente, e ambos sabiam que estavam iniciando uma parceria que poderia durar anos. Quando a reunião finalmente chegou ao fim, Ricardo acompanhou Júlia até o elevador. Júlia, disse ele, gostaria de convidá-la para um jantar na minha casa no final da semana. Quero que conheça minha família. Acredito que eles ficarão tão impressionados com você quanto eu estou. Júlia aceitou o convite com prazer, sem imaginar que aquele jantar reservava uma surpresa que mudaria tudo. Enquanto o elevador descia, Ricardo permaneceu no corredor, sorrindo. Havia encontrado mais do que uma parceira de negócios. Havia encontrado alguém que compartilhava seus valores mais profundos. Do outro lado da cidade, Marina chegava em casa após um dia de compras. Ela havia gastado uma quantia considerável em roupas e acessórios, usando o cartão de crédito que seu pai pagava sem questionar. Para ela, aquele era apenas mais um dia normal em sua vida privilegiada. Ela não fazia ideia de que seu pai havia acabado de conhecer uma mulher extraordinária, nem que essa mulher era exatamente a pessoa que ela havia humilhado naquela manhã. O destino estava tecendo sua teia de ironia, e os fios estavam prestes a se conectar de uma forma que ninguém poderia prever.
Júlia saiu do edifício com o coração transbordando de esperança e gratidão. Finalmente, depois de tanto esforço, seus sonhos estavam se tornando realidade. Ela pensou nas crianças que seriam beneficiadas pelo projeto, nas famílias que teriam suas vidas transformadas. Nem por um segundo, ela imaginou que a filha de seu novo parceiro de negócios era a mesma mulher que havia tentado humilhá-la horas antes. A vida estava preparando uma lição que mudaria todos os envolvidos para sempre. A semana que se seguiu passou como um turbilhão para Júlia. Depois da reunião transformadora com Ricardo, sua vida profissional havia ganhado uma dimensão que ela jamais imaginara possível. O escritório da Fundação Esperança Renovada fervilhava de atividade, com sua equipe trabalhando incansavelmente para estruturar os detalhes do projeto expandido. Júlia estava em sua sala, cercada por pilhas de documentos e planilhas, quando sua assistente, Carla, entrou com uma expressão de pura incredulidade. "Júlia, você não vai acreditar no que acabou de acontecer", disse Carla, segurando o telefone como se fosse um objeto mágico. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social acabou de ligar. Eles querem agendar uma reunião para discutir financiamento adicional para nosso projeto. Júlia parou de escrever e olhou para Carla com surpresa. "Como eles souberam do projeto? Ainda não tornamos nada público. Parece que o Sr. Ricardo tem contatos muito influentes", explicou Carla. "Eles disseram que receberam uma recomendação pessoal dele, destacando a inovação e o potencial de impacto social do nosso trabalho." Uma onda de gratidão invadiu Júlia. Ricardo não estava apenas investindo financeiramente no projeto. Ele estava usando sua influência para abrir portas que levariam anos para ela conseguir atravessar sozinha. "Agende a reunião para a próxima semana", instruiu Júlia. "E prepare um relatório detalhado sobre nossos resultados dos últimos 3 anos. Quero que eles vejam não apenas nossos planos futuros, mas nosso histórico comprovado de sucesso." Enquanto Carla saía para fazer as ligações, Júlia se permitiu um momento de reflexão. Em poucos dias, sua pequena fundação havia se tornado o centro de atenção de investidores e instituições financeiras importantes. Era surreal, mas também assustador. Com grandes oportunidades vinham grandes responsabilidades. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Júlia, aqui é Ricardo", disse a voz familiar do outro lado da linha. "Como estão os preparativos do projeto?" "Evoluindo rapidamente graças ao Senhor", respondeu Júlia. "Soube que fez algumas ligações estratégicas." Ricardo riu baixinho. "Quando acredito em algo, gosto de garantir que tenha todas as condições de sucesso. E falando em acreditar, confirma a presença para o jantar desta sexta? Minha esposa, Teresa, está ansiosa para conhecê-la." "Confirmadíssimo", disse Júlia. "Mal posso esperar para conhecer sua família." "Ótimo. Só uma observação. É um jantar informal, em família. Nada muito protocolar. Quero que você se sinta à vontade." Após desligar, Júlia sorriu para si mesma. A ideia de um jantar descontraído com a família de Ricardo era reconfortante. Ela havia passado tanto tempo focada no trabalho que quase esquecera como era desfrutar de momentos simples de convivência. Enquanto isso, na mansão dos Mendonça, localizada em um dos bairros mais exclusivos da cidade, Marina estava tendo uma discussão acalorada com sua mãe sobre o jantar de sexta-feira. "Não entendo por que preciso estar presente", reclamava Marina, examinando as unhas recém-feitas. "Jantares de negócios do papai são sempre entediantes." Teresa Mendonça, uma senhora elegante de meia-idade com cabelos castanhos cuidadosamente arrumados, suspirou com paciência maternal. "Marina, não é um jantar de negócios tradicional. Seu pai está muito entusiasmado com esta nova parceira e quer que toda a família a conheça." "Parceira?" Marina ergueu uma sobrancelha subitamente interessada. "É uma mulher?" "Sim, diretora de uma fundação social. Pelo que seu pai me contou, ela é uma pessoa extraordinária. Desenvolveu um projeto que pode transformar a educação em comunidades carentes." Marina fez uma expressão de desdém. "Ah, uma dessas pessoas que ficam salvando o mundo. Deve ser uma daquelas mulheres sem graça que se dedicam a causas perdidas porque não conseguem uma vida própria interessante." "Marina!" Teresa repreendeu com firmeza. "Que comentário horrível. Seu pai raramente se empolga tanto com projetos sociais. Esta mulher claramente o impressionou muito." Está bem,
Marina revirou os olhos. Vou comparecer ao jantar, mas não esperem que eu finjas entusiasmo por conversas sobre pobreza e educação. Teresa balançou a cabeça, preocupada com a atitude da filha. Desde pequena, Marina havia sido mimada e protegida de qualquer dificuldade real. O resultado era uma jovem adulta que havia desenvolvido uma visão distorcida do mundo, onde apenas sua realidade privilegiada tinha valor. Marina, disse Teresa, tentando uma abordagem diferente. Você não acha que poderia aprender algo com uma pessoa que dedica a vida a ajudar outras? Talvez isso a inspire a encontrar um propósito maior para sua própria vida. Mãe, minha vida tem propósito, respondeu Marina. Eu sustento a economia comprando produtos de qualidade, frequento os melhores estabelecimentos, mantenho minha aparência impecável. Isso é importante para nossa posição social. Teresa respirou fundo, reconhecendo que seria uma conversa difícil. Querida, há uma diferença entre manter aparências e realmente contribuir para o mundo. Contribuo sim, insistiu Marina. Dou trabalho para vendedoras, cabeleireiras, esteticistas. Meu consumo gera empregos. Era uma lógica tortuosa, mas Marina acreditava genuinamente em sua argumentação. Para ela, sua vida de privilégios era não apenas justificada, mas necessária para o funcionamento da sociedade. Enquanto mãe e filha debatiam, Ricardo estava em seu escritório, finalizando alguns contratos. Ele havia decidido acelerar o cronograma do projeto de Júlia, antecipando recursos e estabelecendo parcerias que normalmente levariam meses para se concretizar. Sua secretária, Dona Carmen, entrou com uma xícara de café e alguns documentos para a assinatura. Senhor Ricardo, disse ela, posso fazer uma observação pessoal? Claro, Dona Carmen. Você conhece a família há tempo suficiente para ter esse privilégio. Nas décadas que trabalho aqui, raramente vi o senhor tão entusiasmado com um projeto social. Esta Júlia deve ser uma pessoa muito especial. Ricardo sorriu, assinando os papéis. Ela é, Dona Carmen. Conhecer pessoas como Júlia me lembra porque comecei a trabalhar com responsabilidade social. Não é apenas sobre dar dinheiro, é sobre encontrar pessoas que verdadeiramente podem multiplicar o impacto positivo. E como a família está reagindo ao jantar? Teresa está curiosa e animada. Quanto a Marina, Ricardo hesitou. Espero que este jantar seja uma oportunidade para ela conhecer alguém que possa expandir sua visão de mundo. Dona Carmen assentiu compreensivamente. Ela havia observado Marina crescer e se preocupava com a falta de propósito real na vida da jovem. Talvez seja exatamente o que ela precisa, comentou a secretária. Na quinta-feira, Júlia decidiu comprar uma roupa nova para o jantar. Não era vanidade, mas sim um reconhecimento da importância do momento. Este jantar poderia solidificar uma parceria que mudaria não apenas sua carreira, mas potencialmente a vida de milhares de crianças. Ela escolheu um shopping center diferente do habitual, querendo evitar multidões e encontrar algo elegante, mas não ostensivo. Enquanto caminhava pelas lojas, Júlia refletia sobre como sua vida havia mudado drasticamente em uma semana. Escolheu um vestido azul marinho simples, mas sofisticado, que realçava sua beleza natural sem ser chamativo. Também comprou sapatos baixos confortáveis, preferindo a praticidade à altura dos saltos. No provador, enquanto experimentava a roupa, Júlia se lembrou do incidente no estacionamento com aquela mulher arrogante. Por um momento, sentiu raiva novamente, mas rapidamente a transformou em determinação. Pessoas como aquela eram exatamente a razão pela qual seu trabalho era tão importante. Era necessário construir uma sociedade onde o valor das pessoas fosse medido por seu caráter, não por sua conta bancária. Enquanto isso, Marina passava a tarde no salão de beleza, preparando-se para o jantar com a mesma dedicação que devotaria a um evento social importante. Para ela, aparências eram fundamentais, especialmente quando se tratava de causar primeira impressão. Quero algo impecável, instruiu Marina ao cabeleireiro. Preciso estar perfeita para esta noite. Algum evento especial? Perguntou o profissional, começando a trabalhar. Jantar em casa com uma nova parceira de negócios do meu pai, explicou Marina. Provavelmente alguém tentando se aproveitar da generosidade dele. Quero que ela saiba claramente com que tipo de família está lidando.
O cabeleireiro continuou seu trabalho em silêncio, acostumado com os comentários de Marina. Ele havia aprendido a não dar opiniões sobre a vida pessoal de suas clientes. Sexta-feira chegou rapidamente. Júlia acordou cedo, revisou mais uma vez os documentos do projeto e organizou seu apartamento antes de sair para o trabalho. Ela queria que tudo estivesse em ordem caso precisasse trabalhar durante o final de semana. No escritório, a atmosfera era de celebração contida. A notícia sobre a parceria com Ricardo havia se espalhado entre os funcionários, e todos sabiam que estavam prestes a embarcar na maior expansão da história da fundação. "Júlia", disse Carla, "todos nós queremos que saiba o quanto admiramos sua dedicação. Você merece todo este sucesso." "Obrigada", respondeu Júlia emocionada. "Mas lembrem-se, este sucesso é de toda a equipe. Sem o trabalho de vocês, nada disso seria possível." À tarde, Júlia se preparou cuidadosamente para o jantar. Escolheu uma maquiagem discreta que realçava seus traços naturais e prendeu os cabelos em um coque elegante. O vestido azul marinho ficava perfeito, transmitindo profissionalismo e sofisticação sem exageros. Antes de sair, ela se olhou no espelho e respirou fundo. "Você chegou até aqui", murmurou para si mesma. "Agora é hora de aproveitar este momento e construir pontes para o futuro." Marina, em sua mansão, fazia os preparativos finais. Havia escolhido um vestido caro e joias que complementavam perfeitamente o visual. Para ela, aquele jantar era uma oportunidade de mostrar superioridade e deixar claro que a família Mendonça estava em uma categoria social elevada. "Perfeita", disse para si mesma, admirando seu reflexo. Teresa, por sua vez, estava na cozinha supervisionando os últimos detalhes do jantar. Havia escolhido um menu que fosse sofisticado, mas acolhedor, querendo que Júlia se sentisse bem-vinda. Ricardo chegou em casa mais cedo que o habitual, ansioso para que tudo corresse perfeitamente. Ele havia falado tanto sobre Júlia durante a semana que sua família já tinha expectativas altas sobre a convidada. "Como está tudo?", perguntou Ricardo, ajustando a gravata. "Tudo pronto", respondeu Teresa. "Mal posso esperar para conhecer esta mulher que tanto o impressionou." Marina desceu as escadas no momento exato em que a campainha tocou, anunciando a chegada de Júlia. O destino estava prestes a revelar sua ironia mais cruel. O som da campainha ecoou pela mansão dos Mendonça como um prenúncio do que estava por vir. Ricardo se dirigiu à porta com um sorriso ansioso, enquanto Teresa fazia os ajustes finais na mesa de jantar. Marina desceu as escadas com passos calculados, preparada para avaliar criticamente a mulher que havia impressionado tanto seu pai. "Deve ser a Júlia", anunciou Ricardo, caminhando em direção à entrada principal. Marina posicionou-se estrategicamente no hall, onde teria uma visão completa da convidada assim que ela entrasse. Estava curiosa para ver que tipo de pessoa conseguira conquistar a atenção de seu pai de forma tão intensa. Ricardo abriu a porta com entusiasmo genuíno. "Júlia, que bom vê-la novamente. Bem-vinda à nossa casa." "Obrigada por me receber, Ricardo. Trouxe algumas flores para Dona Teresa", disse Júlia, estendendo um buquê elegante de lírios brancos. "Que gentileza. Teresa ficará encantada." Enquanto Ricardo conduzia Júlia para dentro da casa, Marina observava da escada, ainda não conseguindo ver o rosto da convidada devido ao ângulo. Ela notou o vestido elegante, a postura confiante, a forma educada como Júlia se expressava. "Teresa, venha conhecer nossa convidada especial", chamou Ricardo. Teresa emergiu da cozinha, secando as mãos em um avental bordado, com um sorriso caloroso estampado no rosto. "Júlia, finalmente, Ricardo não parou de falar sobre você esta semana." As duas mulheres se cumprimentaram calorosamente, e Teresa ficou visivelmente impressionada com a elegância natural de Júlia. "Suas flores são lindas", disse Teresa, admirando o buquê. "Vou colocá-las na mesa de jantar. Elas serão o toque final perfeito." Foi nesse momento que Ricardo se lembrou de Marina. "Ah, Júlia, quero apresentá-la à nossa filha. Marina, venha cá, por favor." Marina começou a descer as escadas com seu sorriso social mais polido, preparada para exercer sua superioridade sutil sobre a convidada. Mas quando Júlia se virou para cumprimentá-la, o mundo parou para ambas. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Marina sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago.
Seus olhos se arregalaram em choque absoluto e, por um momento, ela hesitou no meio da escada, como se seus pés tivessem se transformado em chumbo. Júlia, por sua vez, sentiu uma onda de incredulidade tomar conta de seu corpo. A mulher arrogante que a havia humilhado no estacionamento era a filha de Ricardo, a filha do homem que havia se tornado seu parceiro de negócios e que ela já admirava profundamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Marina?", chamou Ricardo, notando que a filha havia parado de se mover. "Vem cumprimentar nossa convidada." Marina forçou seus pés a continuarem descendo, mas cada passo parecia uma eternidade. Sua mente funcionava em velocidade máxima, tentando processar a situação impossível em que se encontrava. Júlia, demonstrando uma classe impressionante sob pressão, foi a primeira a se recuperar. Ela estendeu a mão com um sorriso educado, como se estivesse conhecendo Marina pela primeira vez. "Muito prazer, Marina. Seu pai fala muito bem de você." Marina olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente venenosa. Ela sabia que tinha duas opções: revelar o encontro anterior e explicar suas palavras cruéis, ou fingir que não se lembrava de Júlia. Escolheu a segunda opção. "O prazer é meu", mentiu Marina, apertando a mão de Júlia brevemente, como se o contato físico a queimasse. Ricardo, alheio à tensão palpável entre as duas mulheres, continuou com as apresentações. "Júlia é a diretora da Fundação Esperança Renovada, aquela sobre a qual conversamos. Ela desenvolveu o projeto social mais inovador que já vi." "Que interessante", disse Marina com uma voz que soava forçada mesmo para seus próprios ouvidos. Teresa, sempre atenta aos detalhes sociais, notou algo estranho na atmosfera, mas não conseguiu identificar exatamente o que era. "Bem, vamos para a sala de estar antes do jantar?", sugeriu, tentando aliviar a tensão que sentia no ar. O grupo se dirigiu para uma sala ampla e elegantemente decorada. As janelas ofereciam uma vista deslumbrante do jardim iluminado, e poltronas confortáveis estavam dispostas ao redor de uma mesa de centro de vidro. Ricardo serviu drinks e iniciou uma conversa animada sobre o projeto de Júlia, claramente orgulhoso de sua nova parceria. Júlia respondia às perguntas com profissionalismo, mas Marina podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ela evitava contato visual direto. "Conte-nos sobre sua trajetória, Júlia", pediu Teresa, genuinamente interessada. "Como você chegou a este trabalho?" Júlia respirou fundo antes de responder, sabendo que sua história pessoal poderia ser particularmente impactante para Marina. "Cresci em uma comunidade muito carente", começou Júlia, sua voz ganhando força conforme continuava. "Minha mãe trabalhava como doméstica para nos sustentar. Ela saía de casa antes do amanhecer e voltava quando já estava escuro, sempre exausta, mas sempre determinada a garantir que eu tivesse oportunidades que ela nunca teve." Marina sentiu um aperto no estômago ao lembrar de suas palavras no estacionamento. "Esse carro não é para gente como você. Deve ter sido muito difícil", comentou Teresa, visivelmente tocada. "Foi, mas também foi transformador", continuou Júlia. "Aprendi cedo que o valor de uma pessoa não está em suas posses materiais, mas em sua dignidade, em sua capacidade de amar e em sua determinação para superar obstáculos." Cada palavra era como uma lâmina cortando Marina. Ela se lembrava perfeitamente de ter dito que Júlia não possuía conexões, dinheiro ou aparências que importassem. Ricardo se inclinou para a frente, claramente emocionado com a história. "E como você conseguiu sair dessa situação?" "Estudei muito. Trabalhei desde os 12 anos para ajudar em casa, mas nunca deixei de sonhar com uma educação superior. Consegui bolsas de estudo, fiz faculdade noturna enquanto trabalhava durante o dia e me especializei em desenvolvimento social." "Impressionante", murmurou Ricardo. "Você transformou suas dificuldades em motivação para ajudar outras pessoas." "Exato. Cada criança que conseguimos tirar da situação de vulnerabilidade representa uma família inteira que pode quebrar o ciclo da pobreza. É sobre dignidade humana, sobre dar às pessoas as ferramentas para construírem seus próprios futuros." Marina se lembrou de ter chamado as palavras de Júlia de filosofia barata e sentiu uma onda de vergonha tão intensa que teve dificuldade para respirar. "Que inspirador", disse Teresa. "Ricardo me contou sobre o projeto,
Mas ouvir de você torna tudo mais real. A Júlia desenvolveu um modelo que pode ser replicado em todo o país, acrescentou Ricardo com orgulho. Estamos falando de impactar centenas de milhares de vidas. E qual é o próximo passo? Perguntou Teresa. Começaremos com 5 cidades piloto, explicou Júlia, recuperando sua confiança profissional. Se os resultados forem consistentes, podemos expandir para 20 cidades no próximo ano. Marina permaneceu em silêncio, lutando contra uma tempestade de emoções. Raiva, vergonha, incredulidade e algo que ela não conseguia identificar completamente. Marina, disse Ricardo notando o silêncio da filha. O que você acha? Não é um projeto fantástico? Todas as atenções se voltaram para Marina. Ela podia sentir os olhos de Júlia sobre si, mas não conseguia levantar o olhar. É interessante, conseguiu murmurar. Apenas interessante? Ricardo pareceu surpreso. Marina, este projeto pode transformar o Brasil. Júlia é uma das pessoas mais impressionantes que já conheci. A pressão era insuportável. Marina sentia como se estivesse sendo esmagada pelo peso de suas próprias palavras e ações. A mulher que ela havia tentado humilhar no estacionamento estava sendo elogiada por seu pai como uma das pessoas mais admiráveis que ele já conhecera. Desculpem, disse Marina abruptamente, levantando-se da poltrona. Não estou me sentindo muito bem. Acho que vou me retirar. Marina! Teresa se levantou preocupada. Você está pálida. Quer que eu chame um médico? Não. É só uma dor de cabeça. Preciso deitar um pouco. Ricardo ficou visivelmente constrangido. Júlia, me desculpe. Não sei o que aconteceu com Marina. Ela não costuma ser assim. Tudo bem, disse Júlia com uma gentileza que fez Marina se sentir ainda pior. Espero que ela se sinta melhor. Marina subiu as escadas rapidamente, sentindo os olhares confusos de sua família. Quando chegou ao seu quarto, fechou a porta e encostou-se nela, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A mulher que ela havia julgado pela aparência, que havia tentado humilhar e diminuir, era na verdade uma pessoa extraordinária que dedicava sua vida a transformar outras vidas. E mais do que isso, era alguém que seu pai admirava profundamente. Marina se olhou no espelho e, pela primeira vez na vida, não gostou do que viu. Não eram suas roupas caras ou suas joias que a incomodavam, mas a pessoa que havia se tornado. Arrogante, preconceituosa, vazia. Lá embaixo, o jantar prosseguiu com uma atmosfera ligeiramente tensa. Ricardo se desculpava repetidamente pelo comportamento de Marina, enquanto Teresa tentava compensar a rudeza com ainda mais hospitalidade. Júlia, demonstrando uma maturidade impressionante, conduziu a conversa de volta aos aspectos positivos do projeto, permitindo que a família se concentrasse em algo construtivo. Ricardo, disse ela durante a sobremesa, gostaria de agradecer novamente por acreditar no projeto. Sua confiança significa mais do que imagina. Júlia, sou eu quem deveria agradecer. Conhecer você me lembrou porque comecei a trabalhar com responsabilidade social. Quando o jantar chegou ao fim, Ricardo insistiu em acompanhar Júlia até o carro. Mais uma vez me desculpe pelo comportamento de Marina, disse ele. Não sei o que aconteceu. Não se preocupe, respondeu Júlia. Às vezes as pessoas precisam de tempo para processar mudanças. Ricardo a observou por um momento. Você é uma pessoa muito sábia, Júlia. Marina poderia aprender muito com você, se ele soubesse o quanto aquelas palavras eram proféticas. Júlia dirigiu para casa com sentimentos contraditórios. Por um lado, o jantar havia sido um sucesso profissional. Por outro, descobrir que a filha de Ricardo era a mulher que a havia humilhado criava uma complicação que ela não sabia como lidar. Enquanto isso, Marina permanecia em seu quarto, incapaz de dormir, revivendo cada momento do encontro no estacionamento e cada palavra cruel que havia pronunciado. Pela primeira vez em sua vida, Marina estava sendo forçada a confrontar quem realmente era. E ela não gostava nada do que estava descobrindo. Os dias que se seguiram ao jantar foram uma tortura silenciosa para Marina. Ela havia se trancado em seu quarto, fingindo estar doente, mas na verdade estava lutando contra uma tempestade emocional que ameaçava destruir tudo em que sempre acreditara sobre si mesma. A mansão dos Mendonça, normalmente preenchida com conversas animadas e risos,
havia se tornado um lugar de tensão palpável. Ricardo não conseguia entender o comportamento estranho da filha, enquanto Teresa tentava em vão fazer Marina conversar sobre o que estava acontecendo. "Marina, querida, você não comeu praticamente nada nos últimos dias", disse Teresa, batendo delicadamente na porta do quarto da filha. "Estou preocupada." "Quer que eu chame o Dr. Henrique?" Do outro lado da porta, Marina estava sentada no chão do banheiro, olhando seu reflexo no espelho com uma mistura de repulsa e desespero. Ela havia passado horas revivendo cada palavra cruel que dissera a Júlia, cada olhar de desdém, cada gesto de arrogância. "Estou bem, mãe", mentiu Marina, sua voz rouca de tanto chorar em silêncio. "Só preciso de mais um tempo." Teresa suspirou do outro lado da porta. "Sua atitude no jantar foi muito estranha, filha. A Júlia é uma pessoa maravilhosa. Seu pai não parou de elogiar o trabalho dela." Cada elogio era como uma punhalada no peito de Marina. Ela sabia que Júlia merecia todas as palavras gentis e muito mais, mas isso apenas tornava sua própria crueldade mais insuportável. "Mãe, por favor, me deixe sozinha", pediu Marina, lutando para controlar a voz. Teresa hesitou, mas acabou se afastando, decidindo dar mais tempo para que Marina processasse o que quer que estivesse acontecendo. Enquanto isso, no escritório de Ricardo, Júlia havia chegado para uma reunião de acompanhamento do projeto. Os últimos dias haviam sido produtivos profissionalmente, mas emocionalmente desafiadores. Ela não conseguia parar de pensar no encontro com Marina e na complexidade da situação. "Júlia, as parcerias que estabelecemos estão evoluindo melhor do que esperávamos", disse Ricardo, mostrando relatórios e projeções. "O Banco Nacional confirmou o financiamento adicional e temos interesse de 3 outras cidades para implementar o projeto piloto." "Isso é maravilhoso, Ricardo", respondeu Júlia, forçando entusiasmo em sua voz. "O impacto será muito maior do que imaginávamos inicialmente." Ricardo a observou atentamente. Nos dias de trabalho conjunto, ele havia desenvolvido a capacidade de ler as sutilezas na expressão de Júlia, e algo estava claramente a incomodando. "Júlia, posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Ricardo, recostando-se na cadeira. "Claro. Você tem parecido pensativa desde o jantar. Espero que o comportamento estranho da Marina não a tenha constrangido. Ela não costuma ser assim." Júlia respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Ricardo, posso garantir que não foi nada que ela fez durante o jantar. Às vezes as pessoas precisam de tempo para processar mudanças." "Você é muito generosa", disse Ricardo. "Marina tem sido mimada a vida toda, e às vezes acho que falhamos em ensinar a ela o valor real das coisas. Conhecer você poderia ser transformador para ela. Se ele soubesse o quão profética eram suas palavras." "Cada pessoa tem seu próprio tempo para crescimento", respondeu Júlia diplomaticamente. Naquela tarde, Marina finalmente saiu do quarto, não por estar se sentindo melhor, mas porque precisava de ar fresco. Ela desceu ao jardim da mansão, um lugar que sempre a acalmava, esperando encontrar alguma paz interior entre as flores que sua mãe cultivava com tanto carinho. Sentou-se no banco de pedra próximo ao lago ornamental, observando os peixes dourados nadarem em círculos infinitos. Por alguma razão, aquilo a fez pensar em sua própria vida. Movimentos circulares sem propósito real, beleza superficial em um ambiente controlado e artificial. Foi então que seu pai apareceu no jardim, carregando 2 copos de limonada gelada. "Pensei que você pudesse estar com sede", disse Ricardo, oferecendo um dos copos à filha. Marina aceitou a bebida em silêncio, sem coragem de olhar nos olhos do pai. "Marina", começou Ricardo sentando-se ao lado dela no banco. "Estou preocupado. Você não tem sido a mesma desde o jantar. O que está acontecendo?" Por um longo momento, Marina considerou contar a verdade. Confessar o encontro no estacionamento, suas palavras cruéis, sua vergonha avassaladora. Mas o medo da decepção nos olhos do pai a paralisava. "Pai", disse ela finalmente, "você realmente admira muito a Júlia, não é?" "Admiro sim", respondeu Ricardo sem hesitação. "Ela é uma das pessoas mais impressionantes que já conheci. Não apenas profissionalmente, mas como ser humano. Sua história de superação, sua dedicação em ajudar outros, sua dignidade diante das dificuldades, é inspirador. Cada palavra
Era uma lâmina cortando o coração de Marina. E se você descobrisse que alguém tratou ela mal? Humilhou ela? Perguntou Marina, sua voz quase um sussurro. Ricardo se virou para encarar a filha, surpreso com a pergunta. Ficaria indignado. Júlia representa tudo de melhor que uma pessoa pode ser. Qualquer um que a tratasse mal seria, na minha opinião, alguém perdido em sua própria ignorância. Marina sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ela era exatamente a pessoa que seu pai acabara de descrever, perdida em sua própria ignorância. Pai, disse ela, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. E se essa pessoa fosse alguém que você ama? Alguém próximo? Ricardo ficou confuso com as lágrimas da filha. Marina, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Porque sou uma pessoa terrível, soluçou Marina. Porque você criou uma filha arrogante, preconceituosa e cruel. E eu não sabia disso até agora. Marina! Ricardo ficou alarmado. De onde vêm essas palavras? Você não é terrível. Sou sim, pai. Sou tudo de ruim que você sempre tentou me ensinar a não ser. Mas eu não escutei. Eu não aprendi. Ricardo abraçou a filha, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas reconhecendo que ela estava passando por algum tipo de crise pessoal profunda. Filha, seja lá o que esteja te fazendo pensar isso, podemos resolver. Você é minha filha, e eu te amo incondicionalmente. As palavras de amor incondicional apenas intensificaram o choro de Marina. Ela sabia que não merecia aquele amor, não depois do que havia feito. Naquela noite, Marina tomou uma decisão. Ela precisava encontrar Júlia e pedir desculpas, independentemente das consequências. Não poderia viver consigo mesma sabendo que havia causado dor a alguém que não merecia, especialmente alguém que seu pai admirava tanto. Ela pesquisou na internet e descobriu o endereço da Fundação Esperança Renovada. No dia seguinte, iria até lá e enfrentaria as consequências de suas ações. Enquanto isso, Júlia estava em seu apartamento simples mas acolhedor, preparando-se para dormir quando seu telefone tocou. Era uma ligação de sua mãe, Rosa, que morava em uma cidade vizinha. Filha, como estão as coisas por aí? Perguntou Rosa, sua voz carregada do carinho maternal que sempre confortava Júlia. Bem, mãe. O projeto está indo melhor do que esperávamos. Conseguimos um parceiro investidor muito importante. Que maravilha! Sempre soube que você chegaria longe. Seus esforços estão sendo recompensados. Júlia sorriu, mas sua mãe, com a intuição materna, percebeu algo em sua voz. Filha, tem alguma coisa te incomodando? Júlia hesitou. Mãe, você se lembra quando eu era criança e voltava da escola chorando porque algumas crianças ricas me tratavam mal? Lembro sim. Você sempre ficava muito magoada. Mas eu dizia que a bondade do seu coração era mais valiosa que todos os brinquedos caros delas. Você tinha razão, mas às vezes ainda dói, sabe? Quando adultos se comportam como aquelas crianças. Ah, filha, Rosa suspirou. Ainda existem pessoas que julgam outras pela aparência ou posição social? Existem, mãe, mas também aprendi que às vezes essas pessoas são apenas perdidas. Talvez nunca tenham aprendido a ver o valor real nas pessoas. Você sempre foi sábia, Júlia. Seu coração grande vai te guiar sempre no caminho certo. Após a conversa com a mãe, Júlia se sentiu mais centrada. Ela decidiu que, independentemente do que acontecesse com Marina, continuaria focada em seu trabalho e em sua missão de transformar vidas. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma determinação que não sentia há dias. Ela se vestiu de forma simples, sem as joias e roupas extravagantes que normalmente usava, e saiu de casa antes que seus pais acordassem. A Fundação Esperança Renovada funcionava em um prédio modesto no centro da cidade. Marina estacionou seu carro a uma quadra de distância e caminhou lentamente em direção ao endereço, seu coração batendo cada vez mais forte a cada passo. Quando chegou à entrada do prédio, Marina parou e respirou fundo. Através da porta de vidro podia ver um ambiente simples, mas organizado, com cartazes de projetos sociais nas paredes e pessoas trabalhando com dedicação visível. Ela empurrou a porta e entrou. Carla, a assistente de Júlia, estava na recepção organizando documentos quando viu uma jovem elegante entrar no escritório. Algo na expressão ansiosa da visitante chamou sua atenção. "Posso ajudá-la?"
perguntou Carla cordialmente. Marina lutou para encontrar as palavras certas. Eu gostaria de falar com Júlia, por favor. É pessoal. Seu nome? Marina hesitou. Dar seu nome significaria que não haveria volta. Marina Mendonça. Carla a reconheceu imediatamente como a filha do novo parceiro investidor. Um momento, por favor. Ela bateu na porta do escritório de Júlia e entrou. Júlia, há uma Marina Mendonça aqui querendo falar com você. Disse que é pessoal. Júlia sentiu seu estômago se contrair. Ela sabia que este momento chegaria eventualmente, mas ainda não se sentia preparada. Pode mandá-la entrar, disse Júlia, respirando fundo para se acalmar. Marina entrou no escritório com passos hesitantes. O ambiente era ainda mais simples do que ela imaginara. Uma mesa de trabalho funcional, estantes cheias de livros e relatórios, algumas fotos de crianças sorridentes nas paredes, provavelmente beneficiárias dos projetos da fundação. Júlia se levantou, mantendo uma expressão neutra, mas não hostil. Marina, não esperava vê-la aqui. Eu sei, disse Marina, sua voz trêmula. Eu preciso falar com você. Por favor. Júlia gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa. Sente-se. Marina se sentou, mas não conseguia levantar os olhos para encontrar o olhar de Júlia. Suas mãos tremiam visivelmente. Eu vim aqui para... Marina começou e parou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Júlia esperou pacientemente, permitindo que Marina encontrasse suas palavras. Vim pedir desculpas, disse Marina finalmente, sua voz quebrando. Pelo que fiz no estacionamento. Pelas coisas horríveis que disse. O silêncio que se seguiu foi denso de emoção. Eu estava errada, completamente errada. Você não merecia ser tratada daquela forma. Ninguém merece. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, e desta vez ela não tentou contê-las. Eu passei toda a minha vida acreditando que era melhor que outras pessoas por causa de dinheiro, roupas, carros, continuou Marina, as palavras saindo entre soluços. Mas você me mostrou que eu era a pessoa mais pobre de todas. Pobre de coração, pobre de caráter, pobre de humanidade. Júlia observava Marina chorar e sentiu algo inesperado. Compaixão. Não era a satisfação da vingança que muitos esperariam sentir, mas uma tristeza genuína por ver outra pessoa confrontando sua própria escuridão interior. Marina, disse Júlia suavemente, levante os olhos, por favor. Marina ergueu o rosto, revelando olhos vermelhos e um sofrimento profundo que transformava completamente sua expressão habitualmente arrogante. Quero que saiba que suas palavras no estacionamento me machucaram profundamente, continuou Júlia. Não apenas porque foram cruéis, mas porque revelaram um tipo de preconceito que ainda existe em nossa sociedade. Eu sei, sussurrou Marina. Sei que não há desculpa para o que fiz. Você está certa, não há desculpa, concordou Júlia, fazendo Marina encolher ainda mais. Mas há algo mais importante que desculpas. Marina olhou confusa através das lágrimas. A mudança verdadeira, há crescimento, há a possibilidade de você se tornar uma pessoa diferente daqui para frente. Como? Perguntou Marina, sua voz carregada de desespero. Como posso desfazer o que fiz? Como posso me tornar uma pessoa melhor depois de descobrir que sou tão terrível? Júlia se levantou e foi até a janela, observando as crianças brincando na praça em frente ao prédio. Vê aquelas crianças? Perguntou Júlia. Algumas delas vêm das famílias mais pobres da cidade. Não têm brinquedos caros, roupas de marca ou carros importados. Mas observe a alegria pura em seus rostos. Elas sabem algo que muitos adultos esqueceram. O quê? Perguntou Marina, aproximando-se da janela. Que a felicidade verdadeira não vem do que possuímos, mas do que compartilhamos. Não vem de nos sentirmos superiores aos outros, mas de nos conectarmos com nossa humanidade comum. Marina observou as crianças por um momento, vendo pela primeira vez não pequenos seres inferiores, mas crianças puras que possuíam algo que ela havia perdido há muito tempo. Meu pai tem razão sobre você, disse Marina. Você é extraordinária, e isso torna o que fiz ainda mais imperdoável. Marina, olhe para mim, disse Júlia, virando-se da janela. Marina obedeceu, encontrando nos olhos de Júlia algo que não esperava. Compreensão. Perdão não é algo que se ganha,
É algo que se oferece, e eu te perdoo. As palavras atingiram Marina como um raio. Ela havia se preparado para a rejeição, para a raiva justificada, para consequências severas. Não estava preparada para perdão. Você me perdoa? Perguntou Marina, incrédula. Perdoo, porque carregar raiva e ressentimento só me machucaria mais. E porque acredito que você pode se tornar uma pessoa melhor. Marina desabou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de alívio misturadas com gratidão avassaladora. Mas perdão não significa que tudo volta ao que era antes, continuou Júlia. Significa que você tem uma oportunidade de construir algo novo, uma versão melhor de si mesma. Como? Perguntou Marina. Por onde começo? Júlia voltou para sua cadeira, gesticulando para Marina fazer o mesmo. Conte-me sobre sua vida, Marina. O que você faz? Quais são seus sonhos? Seus medos? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus sonhos de forma genuína. Eu não sei, admitiu Marina. Sempre vivi a vida que meus pais esperavam que eu vivesse. Estudei porque era obrigatório, me formei porque era esperado, mas nunca pensei sobre o que realmente queria. E agora? O que você quer? Marina ficou em silêncio por um longo momento, realmente refletindo sobre a pergunta pela primeira vez na vida. Quero ser alguém que meu pai possa admirar tanto quanto ele admira você, disse finalmente. Quero ser alguém que faz diferença no mundo, em vez de apenas ocupar espaço nele. Júlia sorriu pela primeira vez desde que Marina entrara no escritório. Esse é um começo bonito, mas tem certeza de que quer fazer isso pelo seu pai ou por você mesma? Pelas duas coisas, respondeu Marina honestamente, mas principalmente por mim, porque não consigo mais viver sendo a pessoa que descobri que sou. Então vamos conversar sobre possibilidades. Durante a próxima hora, Júlia e Marina conversaram de forma mais honesta do que Marina jamais havia conversado com alguém. Júlia explicou o trabalho da fundação, os desafios enfrentados pelas comunidades carentes, as pequenas vitórias que tornavam todo o esforço válido. Gostaria de ver nosso trabalho de perto? Perguntou Júlia. Temos um projeto piloto funcionando a poucos quilômetros daqui. Marina hesitou. Você confiaria em mim o suficiente para me levar lá? Confio no potencial da pessoa que você pode se tornar, respondeu Júlia. Elas saíram juntas da fundação, dirigindo até uma comunidade que Marina nunca havia visitado, embora morasse na mesma cidade há toda a vida. Era um mundo completamente diferente de tudo que ela conhecia. Casas simples, ruas de terra, crianças brincando com brinquedos improvisados. Mas havia algo mais. Havia dignidade, havia amor familiar. Havia uma força de comunidade que Marina nunca experimentara em seu bairro de mansões isoladas. Como vocês começaram aqui? Perguntou Marina enquanto caminhavam pela comunidade. Conversamos com as lideranças locais. Ouvimos as necessidades reais das famílias e desenvolvemos soluções em conjunto com a própria comunidade, explicou Júlia. Não chegamos aqui achando que sabíamos o que era melhor para eles. Chegamos para aprender e colaborar. Marina observou Júlia interagir com as crianças e adultos da comunidade. Havia um respeito mútuo, uma conexão genuína que ia muito além de caridade ou assistencialismo. Dona Júlia! Gritou uma menina de aproximadamente 8 anos, correndo para abraçá-la. Veio ver nossos desenhos? Claro, Aline! E trouxe uma amiga para conhecer vocês. A menina olhou para Marina com curiosidade, mas sem julgamento. Oi, tia! Quer ver meu desenho da família? Marina se ajoelhou para ficar na altura da criança, sentindo uma emoção estranha ao olhar nos olhos brilhantes da menina. Gostaria muito, disse Marina, sua voz embargada. O desenho mostrava uma família simples em frente a uma casa pequena, mas todos estavam sorrindo e de mãos dadas. É muito bonito, disse Marina sinceramente. Você tem muito talento. Obrigada, tia. A dona Júlia trouxe lápis de cor novos pra gente. Antes eu só tinha um lápis preto. Marina sentiu uma punhalada de realidade. Enquanto ela reclamava de não ter a bolsa certa para combinar com determinado sapato, crianças como Aline sonhavam com lápis de cor. Aline, disse Marina impulsivamente, você gostaria de ganhar um kit completo de arte? Com tintas, pincéis, papéis especiais? Os olhos da menina se iluminaram. Sério, tia? De verdade? De verdade,
prometeu Marina, olhando para Júlia, que observava a interação com surpresa e esperança. Elas passaram o resto da tarde na comunidade. Marina conheceu mães que trabalhavam incansavelmente para sustentar suas famílias, crianças que estudavam sob a luz de velas porque não tinham energia elétrica estável, jovens que sonhavam com oportunidades de estudo e trabalho. Mas também conheceu uma riqueza que nunca havia experimentado. A riqueza da solidariedade, do apoio mútuo, da gratidão pelas pequenas coisas. Quando voltaram para a cidade, Marina estava transformada. Não externamente, mas algo fundamental havia mudado em seu interior. Júlia, disse ela durante a viagem de volta, quero ajudar. Não sei como ainda, mas quero ser parte da solução em vez de parte do problema. Tem certeza? Não é um trabalho fácil. Não traz glamour ou reconhecimento social. Tenho certeza. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de algo. Elas voltaram para a fundação, onde Marina conheceu a equipe de Júlia e ouviu mais sobre os projetos em andamento. Cada conversa aumentava sua determinação de se envolver genuinamente. Quando o dia chegou ao fim, Marina se preparava para ir embora quando Júlia a chamou. Marina, há algo que você precisa saber. O quê? Seu pai não sabe sobre nosso encontro anterior, não é? Marina balançou a cabeça negativamente. Então sugiro que você conte a ele. Não pelos motivos errados, mas pelos certos. Conte por que você mudou, porque aprendeu algo importante sobre si mesma. Marina assentiu, sabendo que Júlia estava certa. Naquela noite, Marina chegou em casa com uma perspectiva completamente nova. Encontrou seus pais na sala de estar, onde Ricardo trabalhava em seu laptop, enquanto Teresa lia um livro. Marina? Teresa se levantou aliviada. Você está melhor. Parece diferente. Estou diferente, mãe, disse Marina sentando-se entre os pais. E preciso contar uma coisa para vocês. Ricardo fechou o laptop, percebendo a seriedade no tom da filha. Marina contou tudo. O encontro no estacionamento, suas palavras cruéis, sua descoberta de quem Júlia realmente era, seus dias de tormento e, finalmente, sua ida à fundação. Fui a pessoa mais preconceituosa e arrogante que podem imaginar, concluiu Marina. E Júlia, em vez de me rejeitar, me perdoou e me mostrou como posso ser melhor. Ricardo estava em choque silencioso, processando as revelações da filha. Teresa chorava discretamente, dividida entre decepção com o comportamento passado de Marina e orgulho por sua coragem em mudança. Marina, disse Ricardo finalmente, estou chocado, mas também estou orgulhoso de você por ter a coragem de confrontar seus erros e buscar mudança real. Pai, quero trabalhar com a fundação. Quero aprender a fazer a diferença como a Júlia faz. Tem certeza? Não é por culpa ou para impressionar alguém? Tenho certeza. É porque finalmente entendi qual é o meu propósito na vida. Semanas depois, Marina havia se tornado voluntária integral da Fundação Esperança Renovada. Ela usava sua rede de contatos sociais não para ostentação, mas para angariar recursos e apoio para os projetos. Descobriu que tinha talento para a organização de eventos beneficentes e captação de recursos. Mais importante, descobriu que tinha capacidade para conexões humanas genuínas quando abandonava suas máscaras de superioridade. No dia da inauguração do primeiro centro de aprendizagem do projeto expandido, Marina estava ao lado de Júlia e Ricardo, vendo centenas de crianças correndo pelos espaços novos, carregando os kits de arte que ela havia providenciado para todas. Obrigada, disse Marina para Júlia, observando a alegria pura ao redor delas. Pelo quê? Por me salvar de mim mesma. Por me mostrar que eu podia ser melhor. Júlia sorriu. Você se salvou, Marina. Eu apenas te mostrei o caminho. Você escolheu percorrê-lo. Ricardo se aproximou das duas com lágrimas nos olhos. Vocês duas me ensinaram que os melhores negócios não são aqueles que apenas geram lucro, mas aqueles que transformam vidas, incluindo nossas próprias. E enquanto observavam as crianças brincando e aprendendo no espaço que seu trabalho conjunto havia criado, todas as três pessoas sabiam que haviam participado de algo muito maior que um projeto social. Haviam participado de uma transformação humana verdadeira. Marina nunca mais seria a pessoa arrogante que humilhara uma estranha em um estacionamento.
E Júlia havia aprendido que às vezes o perdão não apenas liberta quem recebe, mas multiplica exponencialmente o bem no mundo. A história que começara com crueldade e preconceito havia se transformado em uma das mais belas jornadas de redenção e crescimento humano, e o mais importante era apenas o começo. Hay que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas, happy from here in Hollywood. ¿Qué tal todo? Bien, al principio fue horrible. Me empecé a buguear con todo y empezó a hacer todo mal. Y empezaron a buguear las cosas y todo mal. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Un arquitecto no sabe en ciudad. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Y que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un cíclope? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo... Como... Mira mi skin. Soy Kobeni. Kobeni skin... trabajadora. ¡Ay! Bueno, Kobeni es quien trabajadora, entonces voy a ponerme... Me confundí de lado. Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería, pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por favor. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, ahí se puede. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Pero- ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Porque te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno...
No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te carga voy a una dar montura. una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te da espacio, agarra... Pero la míralo, montura, míralo. te di una montura. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo, sigo mi adiós. camino. Hasta Que vaya luego. bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me lo sé. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y sacaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y esto qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. Podría ser una cafetería morada. En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿o no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Digamos caminan. Lo que yo tengo... Uy, Dios. Ahí está, ya por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¡Ay!
¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y suena. Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.